Olá, meus queridos inscritos, inscritas, abençoados, abençoadas do nosso canal, o canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Eu, Clério Cerqueira, estou aqui, como não poderia deixar de ser, em mais um domingo, às 9h30 da manhã, para fazer uma breve introdução da mensagem virtual de hoje com o nosso inesquecível bispo do amor e da graça, Renato Suete. E podem ter certeza de que a mensagem de hoje está excepcional, fantástica, tá? Para você que ainda não é inscrito, eu também sempre peço, é rápido, inscreva-se agora, ative o sininho que vocês estão visualizando aí e assim não percam nenhuma postagem nova do nosso canal, tá? Que está aí com muitas novidades para vocês, inclusive com o programa Direto ao Coração, que reestreou já há cerca de umas 2 semanas, se não me engano, e que vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 23 horas, com o nosso amável pastor Luiz Carlos, que foi do ministério do Bispo Renato Suete na Igreja do Senhor Jesus Cristo em Amor e Graça, e que ele está preparando mensagens, estudos, olha, maravilhosos para vocês. Eu posso garantir isto porque eu já tive oportunidade de ouvir alguns, tá? E para terminar, não deixem de deixarem, os seus likes, o seu gostei, porque, como eu sempre explico, o YouTube, tecnicamente falando, ele redistribui essas mensagens aclaradoras, maravilhosas, edificantes, do amor e da graça de Deus para tantos e tantos que estão tão necessitados, E como nós estivemos um dia e sempre estamos, porque como é bom, ouvir a palavra da graça e do amor de Deus. Então, para estas pessoas também serem contempladas com estas mensagens, é necessário que o YouTube ele contabilize um número expressivo, um número grande de likes. Então você que nos acompanha, que contempla de fato, de verdade, as mensagens das verdades que libertam, que são exclusivas aqui no canal, quer seja do Bispo Renato Suete ou agora do nosso querido pastor Luiz Carlos, então que vocês sempre deixem os seus likes para que outras pessoas venham também a conhecer e venham a sentirem-se libertas, das mentiras que a religiosidade, enfim, e não só a religiosidade, serem libertas também de desânimo, de desespero às vezes, de tantos sentimentos funestos que são da carne, mas que com a palavra do amor e da graça de Deus, com certeza nós somos todos libertos disso tudo e então recebemos o combustível necessário para prosseguirmos, tá bom? É o que eu tenho a vos pedir e sempre repito, aqui é o meu, o seu, o nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Até breve! Com você, o Bispo do Amor e da Graça, Renato Suete. Pai querido e amado, nós agradecemos ao Senhor por esta glória maravilhosa que hoje Tu tens preparada para nós. A glória de hoje é a palavra do Senhor, é a palavra que o Teu Espírito tem separado para nós hoje, para recebermos a Tua palavra e nesta palavra, Senhor Jesus, recebermos iluminação, luz, objetivo, direção para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós ativamos, diga comigo, nós ativamos, diga eu ativo, a sabedoria
predestinada de Deus que está em mim, eu ativo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para receber a palavra da sabedoria que o Espírito Santo tem para mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Digo obrigado, Senhor, pela palavra da tua graça. Dê uma salva de palmas de agradecimento a Deus. Toda glória, honra e majestade. Pode sentar. Amém. Um estudo importante a respeito da graça de Deus, que se chama Leis Eternas de Sabedoria. Diga comigo, leis eternas de sabedoria. E hoje nós vamos à introdução, para você entender que são as leis eternas de sabedoria. Vamos falar como introdução sobre os princípios de Deus, que são as leis eternas de Deus. Porque pode haver na sua cabecinha uma confusão, porque nós falamos leis eternas de sabedoria. Você fala, que isso? Está pregando lei? Você não pode ficar com trauma da palavra lei. Eu não estou falando da lei de Moisés. Eu estou falando das leis de Deus. Leis eternas de sabedoria são o quê? Como diz a introdução, os princípios de Deus. Você tem que entender que Deus é um Deus que atua dentro dos seus princípios, que Ele mesmo estabelece. Amém? Os princípios dados por Deus, definição, que são leis imutáveis, dadas por Deus. Diga, leis imutáveis. Então não tem nada a ver com lei de Moisés. Eu não estou falando de dispensação, de lei de graça. Eu estou falando de princípios de Deus. São leis imutáveis de um Deus que não muda. Veja no livro de Tiago, por favor, capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 17. Uma palavra muito bonita. Versículo 17 do capítulo 1 do apóstolo Tiago. Ele disse assim, 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Pai das luzes. Deus é luz. Amém? Deus é luz. Tudo que emana de Deus é fonte de luz. Em quem, olha que bonito isso, em quem não pode existir variação ou sombra de quê? De mudança. Que lindo isso. Quer dizer, em Deus não há variação nem sombra de mudança. Isso pode haver no ser humano. Uma pessoa que fala uma coisa hoje pode estar falando outra amanhã. Ela pode mudar. Pode haver variação no ser humano, mas em Deus não há variação nem sombra de mudança. Então os princípios dele logo são imutáveis. Os princípios de Deus também, eles não possuem variação nem sombra de mudança. E se você entender esses princípios, a sua vida vai ser um eterno florescimento de bênçãos. Se você andar segundo os princípios de Deus, que não são as leis de Moisés. Por favor, não estou falando de lei de Moisés. Está compreendido isso? Se eu falar assim, esta é uma lei eterna de Deus, eu estou falando dos mandamentos de Moisés? Não. Estou falando dos princípios de Deus. Isso é mais do que tudo. É mais do que lei, mais do que graça, mais do que tudo. Pois um princípio de Deus é algo tão imutável quanto é o próprio Deus. Vamos dar exemplos de princípios de Deus. Como que eles se manifestam através da palavra de Deus? Essas leis eternas não podem ser confundidas com a lei de Moisés. Volto a repetir, eu coloquei no meu esboço aqui bem claro, para você entender bem. Tem nada a ver com a lei de Moisés, são princípios de Deus. Vamos a Gênesis capítulo 8, versículo 22. Esse livro de Moisés. Gênesis capítulo 8,
versículo 22. Gênesis, você sabe que é o primeiro livro da Bíblia. 8:22. Veja Deus proclamando uma lei eterna dele, que nunca vai mudar. 8:22. O primeiro livro é muito fácil de achar, não é? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Enquanto durar a terra, o princípio de Deus é o seguinte: aquilo que você semeia, você colhe. É bom você começar a pensar no que você tem semeado nessa vida, porque o que você semeia, você colhe já hoje, e depois também, na vida eterna, você vai colher do que você semeou hoje. Porque não está escrito, segundo Paulo, que todos nós iremos ao tribunal de Cristo para recebimento de galardões? Que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo? Você sabe que você hoje está construindo aquilo que você vai, o material com o qual você vai viver no futuro? Sobre isso nós conversaremos no tempo determinado dentro desse mês, porque seria esse também, ou será, essa uma lei eterna de Deus, que aquilo que você semeia, você colhe, e aquilo que você semeia, você colhe aqui e no futuro. Depois que deixa esse corpo de carne de ser, você vai semear no espírito o que você fez com esse corpo de carne. Está escrito segundo o apóstolo Paulo. Então, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, semear e colher, frio e calor, princípio de Deus, verão e inverno, dia e noite. Bispo, isso nunca vai mudar? Não, nunca, porque em Deus não há variação nem sombra de mudança. Então dia vai ser dia, noite vai ser noite, frio vai ser frio, calor vai ser calor, inverno vai ser inverno, ou seja, verão vai ser verão. Ninguém muda isso. Ninguém muda isto. Por quê? Veja o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, capítulo 24, versículo 35. Jesus dizendo aqui como Filho de Deus, vindo pela mão de Deus, proclamar a verdade de Deus, ele disse: passará o quê? O céu e a terra, pode passar, mas, porém, as minhas palavras não passarão. Você vê aí um princípio de imutabilidade. Por exemplo, pode você pular para cá, pular para lá, inventar uma teoria, inventar uma filosofia, inventar uma doutrina, porém o dízimo que Deus estabeleceu para abençoar você, para abençoar a igreja e para lhe dar prosperidade e paz. A lei do dízimo nunca vai mudar. Ah, mas eu li um livro de um homem, é porque esse homem, esse livro que você leu aí, que tem até livros que falam para a pessoa não dar, esse livro que você leu é de uma pessoa sem entendimento nenhum dos princípios de Deus. Coitado, se ele não entende nem os princípios de Deus, não entende, não pode nem falar sobre lei e graça, não vai entender nunca de dispensação. É uma pessoa avarenta, é uma pessoa que, para justificar a sua falta de obediência a Deus, ela fez até um livro. E a pessoa que lê aquilo e já gosta, né? já gosta de fazer a vontade da sua carne e não a vontade de Deus. Ela, que maravilha, esse é o homem. Você sabe que Paulo disse que haveria um tempo em que as pessoas seriam atraídas por mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo disse que nos últimos tempos são os tempos de hoje. As pessoas iam buscar ouvir o que elas querem ouvir, não o que Deus quer dizer. Aqui nesta igreja nós proclamamos o que Deus diz.
Não é o que o homem quer que seja, nem que o homem deseja que seja, nem que eu queira. Ora, não é o que eu quero. E aqui não entra o meu querer, se eu quero, se eu acho bonitinho, se eu acho mais conveniente ou não. É a vontade de Deus, é um princípio dele. Cabe a mim proclamar. E aquele que é sábio recebe e colhe dos frutos da sua obediência. O dízimo, o semear e colher, são princípios de Deus. Nunca vão mudar. Amém? O dízimo é uma coisa tão séria que eu tenho até medo. Medo da pessoa. Eu fico preocupado da pessoa que não leva isso a sério. Você vê fortunas sendo construídas e fortunas sendo destruídas, é por isso, gente. Pessoas que desconhecem que há um princípio de Deus. Assim como dia e noite, ninguém pode mudar isso. O homem não pode transgredir um princípio de Deus. E o dízimo é um princípio. Semear o bem para colher o bem também é um princípio. Semear o mal, colher o mal, outro princípio. Não adianta. Quem semeia o mal, colhe o mal. Quem semeia o bem, colhe o bem. Sobre isso falaremos mais tarde, mas eu quero mostrar para você exemplos de princípios de Deus. Vamos a Isaías capítulo 64, versículo 4, e vamos ver mais um princípio de Deus. Livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. 64, 4. Olha um princípio aqui de Deus saltando em meio ao livro de Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aqui está um princípio. Todas as pessoas que esperam no Senhor, que sabem esperar, obterão a resposta, porque Deus trabalha por ela. A pessoa que se precipita a fazer aquilo que Deus tem que fazer, tudo vai dar errado na vida dela. Agora, a pessoa que sabe esperar, não, isso tem que vir de Deus, só quando Deus quiser. Por exemplo, tem coisas que você tem que fazer, abençoado de Deus. Vou dar um exemplo. Você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa, então você tem que trabalhar. Também é um princípio. Você tem que trabalhar, esforçar-se, economizar. Quando você quer uma coisa, tem que economizar. E você vai comprar aquele bem material. Amém? Amém? As coisas materiais são assim. Você vai orar a Deus, Deus vai ajudar. Se você for dizimista, ofertante fiel, claro que Deus vai colaborar com você. Os anjos de Deus vão ministrar em seu favor. Com certeza, aqui nesta igreja, eu estou sempre orando para os anjos de Deus ministrarem em seu favor. Tudo vai dar certo, mas vai depender de você também. Ficar em casa sem trabalhar, não vai receber nada. Porém, se você deseja, por exemplo, ser um pastor ou pastora, se você deseja falar desta palavra da graça como nós falamos aqui, se você deseja um crescimento espiritual, isto já não vai depender tanto de você. A sua parte é vir à igreja, receber o alimento e orar a Deus. Agora, quando vai ser o momento de você, Deus vai fazer isso. Toda pessoa que tem sede da verdade, amor à verdade de Deus, ela será saciada. Mas será saciada no tempo certo que Deus estabelece. Compreende isso? As coisas espirituais, nós temos que saber esperar no Senhor. Senão você pode se levantar, pastor. Se levantar algo que você não foi chamado para aquilo. Ainda. Por que as coisas para mim sempre deram certo, graças a Deus, no meu ministério? Porque eu nunca precipitei nada. Onde eu estava, eu esperei. Olha, a pessoa pode estar aqui. A pessoa pode estar em qualquer lugar. Se ela fala assim, eu quero falar da verdade de Deus. Ela pode estar numa seita, em um lugar que só fala mentiras. Deus vai movendo as coisas, vai tirar ela de lá, vai encaminhar ela para lá, até ela chegar à igreja do Senhor Jesus Cristo, para ela começar a conhecer a verdade de Deus. Isso é um trabalho de Deus, porque esta pessoa, com sinceridade, confiou no Senhor, falou, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, eu quero conhecer a tua verdade, eu quero estar num lugar
que não me explorem, que não estejam me colocando medo, e esta pessoa será encaminhada pelas mãos de Deus à igreja do Senhor Jesus Cristo, esta igreja aqui. Pode ter certeza, Deus vai fazer isso porque esta pessoa esperou no Senhor. Às vezes você quer, por exemplo, um aumento no seu emprego, você quer subir de trabalho, você tem duas opções. Você pode seguir o caminho da Alicinha. Todo mundo aqui vê a excelente novela O Clone, porque está prestando um serviço social muito grande também. Além de fazer um debate importante sobre a clonagem humana, eles fazem um trabalho social maravilhoso a respeito da campanha contra as drogas. Mas o caminho da Alicinha, para quem não vê essa novela, é aquela que procura prejudicar os outros para subir, não é? Ela prejudica os outros para subir, ela vai cair, na própria novela vai mostrar, toda pessoa assim ela cai. Agora, o melhor caminho, você está num lugar, você quer subir, ore a Deus e procure se capacitar mais, que tem a parte de você se capacitar. Espere no Senhor, Deus vai mover o mundo, mas vai fazer com que se cumpra na tua vida outro princípio dele, que ele disse, e nunca vai mudar: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E assim sucederá na sua vida quando você espera em Deus. Não tenha dúvida. Você pode, olha, talvez a espera seja longa, às vezes demora, a gente fica até irritado, mas vem a resposta, e quando vem do Senhor é certa, e a bênção é perfeita e é permanente. Não entristeça o seu coração, a bênção vem. Fica se lamentando, não. A bênção vem. Espera no Senhor. João, capítulo 4, versículo 24. Então vimos aqui um exemplo de princípio do Senhor. Quem recebe este princípio na sua vida? Então tem que ter a paciência e o domínio próprio, né? João 4, 24. João, perdão. João. Não é João, não. João 4, 24. Depois de Marcos, de Mateus, vem Marcos, depois Lucas, depois João. Livro histórico, para alguns eles chamam de evangelho. 4, versículo 24. Isso aqui é um princípio, uma lei eterna de Deus. Gente, hoje nós estamos tratando de uma introdução do tema. Amém? Eu estou falando da introdução de um seminário. Domingo você não vai me faltar aqui, pelo amor de Deus. Nem quarta-feira que vem, porque é um seminário. Se você faz esse seminário inteiro, eu não vou lhe dar nenhum diploma na sua mão. Poderia até dar, mas não vou dar porque são muitas pessoas. Mas você vai se sentir diplomado nesse conhecimento, em conhecer as leis eternas de sabedoria, que vão fazer bem a você e a sua família, vão trazer consequências boas, práticas na sua vida. Então, Jó 4, 24 diz assim: Deus é o quê? João 4, 20, é porque aqui apareceu um acento. É porque eu sou de Fortaleza, então é João. Então em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é que? Espírito. Acabou. Deus é Espírito. Esse é um princípio. Mas eu vou fazer um Deus aqui para mim, de gesso, de madeira. Pode fazer, você vai ficar adorando uma bobagem, mas isso não é Deus. Deus é Espírito. Está vendo como é que é? Perdoe minha palavra, é imbecil você transgredir um princípio de Deus? É imbecilidade. Da mesma maneira que a pessoa querer violar um princípio de Deus e pensar que vai ser abençoada. Gente, Deus é o quê? Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem quê? Em espírito e verdade. Se a pessoa não conhecer essa realidade, ela vai sempre estar enganada, achando que Deus é um pedaço de madeira, que Deus está num amuleto. Mas Deus é o quê? Espírito. Isto é um exemplo de um princípio de Deus. Amém? Estão entendendo? É uma lei eterna de sabedoria. Bispo, mas eu estou cansado de... O senhor não... Bispo Renato Suete, o senhor não tem vergonha de vir aqui na quarta-feira e falar para mim que Deus é Espírito? Eu estou cansado de saber, bispo. Você poderia objetar, você poderia dizer: eu estou cansado de saber isso. Não, mas eu quero que você entenda que isto é um princípio imutável de Deus. Ninguém pode mudar isso. Quer dizer, pode mudar,
mas muda para ele. Mas não é verdade, não é verdadeiro você pegar um pedaço de pão e falar assim: o corpo de Cristo está aqui, o sangue. Isso não existe. Deus é o quê? Espírito. Por isso, para que nós vamos ficar perdendo tempo com ceias, com lavamento de água? Porque a água vai purificar? Não, tudo que purifica é o Espírito. É o Espírito de Deus que vem e habita no seu espírito e lhe dá força, através de uma operação espiritual, absolutamente espiritual, invisível aos nossos olhos. Se você quiser materializar Deus, que é Espírito, você incorre num gravíssimo erro e vai cair na idolatria. Os mesmos crentes que falam: é idolatria você idolatrar aquele Cristo que está na igreja católica lá, eles estão idolatrando da mesma maneira, com um pedaço de pão ou com qualquer outro símbolo. Deus é Espírito. Quem recebe essa palavra? Graças a Deus. Você nunca mais você vai ser enganado com objetos e coisinhas de índio, né? Negócio de pajé. Da mesma maneira que os índios fazem negócio de pajé, aquele negócio todo, tem também isso nas igrejas ocidentais. É a mesma coisa. João 15, versículo 3. Fica em João, que nós vamos passar bastante tempo aqui. João 15, versículo 3. Vamos ver outro princípio. Você quer estar limpo ou sujo? Limpo, né? Então, se você for em um lugar que não conhece o princípio de Deus, a pessoa vai falar: você tem que passar pelas águas para se batizar. E aquela água de repente está mais suja do que você estava antes de entrar lá, porque já entraram já 20, 30 anos. Mas a limpeza vem aqui, ó. 15, versículo 3. Vós já estáis o quê? Limpos pelo batismo em águas. Não, pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, a palavra da graça de Deus, especificamente hoje, nos limpa. Limpa o nosso. Você está limpo pela palavra pura da graça de Deus. Importa saber onde você está. Você está ouvindo a palavra pura da graça de Deus, então está sendo limpado o seu coração. Amém? Este é um princípio de Deus. Veja, voltando João, capítulo 6, versículo 37. Em João mesmo. Em João, capítulo 6, versículo 37. Esta é a introdução do seminário Leis Eternas de Sabedoria. João 6,37, Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Por que Jesus não lança fora? Hein? Vamos pensar, pelo amor de Deus. Eu quero uma igreja pensante. Não vai falar amém porque eu mandei falar amém. Pense comigo. Por que Jesus não lança fora esta pessoa? Hein? Por que o que vem a Jesus ele não lança fora, meu Deus? Porque o Pai quem dá. Responda-me, responde-me, responde-me. Por quê? Por que a pessoa que vem a Jesus, Jesus não lança fora? Porque ela só vem se o Pai dá. Amém? Então se o Pai dá, ele não vai lançar fora, porque é dele mesmo, pertence a ele. E os que não são, não vêm. Assim como que os não são da graça, não vêm. Como que eu vou saber quem é e quem não é? Não sei, minha função é pregar para todos. Amém? A pessoa fala assim: como é que dizem aí que existe uma semente que é de Deus e outra semente que não é? Se está escrito na Bíblia, Jesus diz: o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Mas ele disse antes o quê? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Tem que ler o versículo inteiro. Ler meio versículo pode ser uma meia verdade. A verdade inteira está aqui. Aquele que Deus dá, vem. E aquele que vem de maneira nenhuma, Jesus lançará fora. Este é um princípio, diga, princípio de Deus. Também João capítulo 6, agora versículo 44. Olha aqui, vai corroborar o que eu acabei de falar. 6,44. Ninguém pode vir a mim,
se o Pai que me enviou não trouxer. E mais, eu o ressuscitarei no último dia. Esta pessoa já tem a salvação, é salva porque ela é de Deus. Essa pessoa é de Deus. Por ser de Deus, ela vem a Jesus, ela vem ao conhecimento da verdade pura, cedo ou tarde. E mais, é salva. Jesus falou, eu ressuscitarei. Você duvida da palavra de Jesus? Isso é um princípio. Isso aqui não é uma doutrina que Jesus está postulando, é um princípio de Deus. Todo aquele, como diz aqui, melhor, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Veja agora o versículo 63, neste mesmo capítulo 6 de João. Outro princípio fantástico de Deus, que se não for observado, vai trazer danos para aquele que não observa. Porque quem transgride um princípio de Deus, não pode prosperar no seu caminho. Olha o princípio, 6,63. O Espírito é o que? Que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O Espírito vivifica e a carne para nada aproveita. Qual a função da carne? Ela nasce, cresce, fica velha e morre. E o Espírito não cresce, nem morre, nem nada. Ele é eterno como Deus. É Ele que vivifica a sua vida quando Ele está alimentado. Tem pessoas que só alimentam a carne, só alimentam o corpo de carne, melhor dizendo. Eu alimento muito bem meu corpo de carne, graças a Deus. Procuro alimentá-lo muito bem. Mas, acima de tudo, olha, muito mais gordo ainda está o meu espírito. Muito mais gordinho do que eu, segundo pode ter certeza. Mas não tem tamanho, porque ele come mais do que, por incrível que pareça, o corpo meu de carne. Eu procuro comer bem, procuro alimentar, porque isso aqui é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está usando esse corpo, ele tem que estar bem alimentado. E bem alimentado não é comer muito, é comer bem. Então eu gosto de comer bem, comer o que me faz bem. Procuro comer o que me faz bem, neste aspecto. Procuro cuidar deste corpo, graças a Deus. Mas, mais importante ainda, é o espírito alimentado. Por isso, a importância de você congregar. Outro princípio de Deus é João, capítulo 8, versículo 32. Que coisa maravilhosa isso aqui. Se pois, 32, né? E conhecereis a verdade, 8,32. João 8,32. E conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. Ué, bispo, eu estava indo numa igreja que dizia eu tinha que fazer uma corrente de libertação para ser liberto. Então tinha que ter muita oração, sal grosso, passar em cima do sal, jogar óleo ungido em mim, oração em posição de mão na cabeça. Não é isso que liberta, não. Bom, segundo a palavra de Deus, que não muda, o que liberta é o quê? O conhecimento da verdade. Bispo, aqui nesta igreja, aqui nós expomos conhecimento da verdade para você se libertar de todo o jugo do homem, de todo o medo, de toda opressão, de toda depressão, de toda fraqueza, de todo cansaço, e estar forte, fortalecido no espírito. O seu corpo vai estar fortalecido também. Isso é o quê? Princípio de Deus. Mas tem gente que muda isso e diz que a libertação vem por orações de sacudimento, para tirar encosto, oração forte, oração fraca, oração média, oração mais ou menos. Não existe isso. A libertação vem pelo conhecimento da verdade. Está escrito aqui. Então isto é mais um princípio, diga princípio, de Deus. Mais um princípio de Deus que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Eu gosto muito desse. 21, versículo 6. Maravilhoso isso aqui. Apocalipse é o último livro. Capítulo 21, versículo 6.
Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, primeira letra do alfabeto, e o ômega, a última. O princípio e o fim. Então essa palavra é do próprio Deus. Agora, olha aqui, grifa isso aí na sua Bíblia, sublinhe, porque a sua vida depende disso aqui. A sua vida, a vida ou a morte depende dessa palavra. Eu, vírgula, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água viva. Olha, Deus dizendo, eu darei, veja bem, poderia ser, a oração poderia ser, eu darei de graça a fonte de água viva, mas tem uma outra oração entre vírgulas, eu a quem tem sede, darei de graça. Então, você tem que ter sede pelas coisas de Deus. E esta sede tem que se expressar numa busca. Por exemplo, você vê aqui hoje, nesta quarta-feira, à noite, aqui em Madureira, porque você tem sede. E não adianta, Deus vê o seu coração, Deus vê o esforço que você fez, saindo do seu trabalho e vindo até aqui. Deus vê o esforço que você fez, saindo da sua casa e vindo até aqui. Deus vê que você vai vir domingo para prosseguir nesse seminário. Isso demonstra que você tem sede. De graça, você vai receber, olha o que Deus lhe dá, a fonte da vida, a fonte da vida, a fonte da água da vida, Deus lhe dá de graça, pela graça dele. Quem aqui tem sede? Tem mesmo? Eu espero você no domingo aqui. Vamos estar de pé em nome do Senhor Jesus. Está dada a introdução das leis eternas da sabedoria de Deus. Leis eternas da sabedoria, este é o princípio de Deus. Tem sede? Então vem beber, porque palavra para o seu espírito não faltará. Amém? Eu quero saber uma coisa e quero perguntar com toda sinceridade que você me responda, a mim não, a Deus. Você tem sede das coisas do Senhor? Das coisas espirituais? Você quer conhecer Deus em sua essência, a bondade de Deus e tê-la em sua vida? Deseja isso? Põe a mão no seu coração, e onde você está? Olha, você não precisa de aceitar Jesus, como as igrejas falam, aceita Jesus, né? Aceita, você tem que aceitar, não precisa, Jesus já te aceitou, né? Sabemos disso, amém? Mas você precisa colocar diante de Deus a sua vontade, que já está no seu coração. Mas Deus deseja que nós expressemos esta vontade através da oração, senão a oração não seria um dos princípios de Deus, que é oração. Você pede e Deus responde. Você com sinceridade, esquece das coisas materiais. Eu sei que você precisa de um carro, de uma cura, são coisas necessárias, de uma casa própria, tudo bem, a seu tempo, mas busque o reino de Deus em primeiro lugar. Faça esse esforço. Não venha na igreja apenas para ouvir música, não venha na igreja aqui só para, eu vou lá para ver como é que está. Não, venha para beber da água, venha para comer o alimento sólido para o teu espírito, e você vai receber alimento sólido, você vai receber coisa boa, que vai frutificar, que vai valer na sua vida prática, não é só uma teoria. Então, com a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, obrigado pela inspiração deste seminário que hoje nós começamos aqui. Estaremos em todo o mês de abril deste ano realizando este seminário, falando das verdades eternas da sabedoria, das leis eternas da sabedoria. Nesta introdução nós falamos dos princípios que o Senhor estabelece na tua graça. Nesta introdução, Senhor Jesus, nós falamos a respeito, a Deus, dos princípios eternos da tua sabedoria. E assim desejamos, ó Pai, que aqueles que têm sede expressem-se para o Senhor, como um dia, e continuo fazendo, eu expressei e expresso, como eu orei um dia, há tantos anos atrás, e continuo orando, meu Pai, dizendo: Senhor, mostra-me a tua verdade além do véu,
Mostra-me, Senhor, a tua verdade, pois eu não quero estar enganado, eu não quero ser enganado. Mostra-me a tua verdade, e o Senhor sempre nos mostra a tua verdade. Graças te damos, Senhor. Fale com Deus agora, mas do fundo do seu coração, levante a Deus um clamor, uma oração sincera. Fala: Senhor, eu quero conhecer a tua verdade e andar segundo o teu princípio. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, santo é o Senhor. Tua graça é o que eu mais quero, Deus. É o que eu mais quero, Deus. Pois melhor é o teu amor do que a vida, do que a vida. Quero sempre tua presença em mim, pois tu és meu Senhor e o meu Salvador. Rocha eterna, rocha eterna, fonte de amor e paz. Teus conselhos, esses são os princípios, valem mais que ouro e prata, que ouro e prata. Os princípios de Deus valem mais que ouro e prata. Tua bondade e o teu amor, Jesus, é tudo que necessito em meu viver. Tua bondade e o teu amor, Jesus, é tudo que eu necessito, é tudo que eu necessito. É verdade, Senhor. Que mais podemos nós necessitar? Certa vez o Senhor perguntou a Pedro: Pedro, você quer me abandonar, quer me deixar? Pedro falou: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da verdade. E o Senhor pronunciou os princípios de sabedoria que vêm do Deus eterno e imutável, Senhor Jesus. Desta maneira, assim sendo, nós estabelecemos também que em nós queremos que estas verdades se tornem vida, se traduzem em vida e paz para o nosso coração. Teus conselhos valem mais do que ouro e prata. Teus conselhos são os teus princípios. A tua lei, Senhor, não é a lei de Moisés que estamos referindo, mas as leis com princípios de sabedoria de Deus são imutáveis e eternas. E nós queremos viver assim, com simplicidade, alimentando o nosso espírito e tendo vida em todos os nossos caminhos. Rocha eterna, fonte de amor e paz, fonte de amor e paz. Teus conselhos valem mais, teus conselhos valem mais que ouro e prata, que ouro e prata. Tua bondade, teu amor, tua bondade e o teu amor, Jesus, é tudo que eu necessito, é tudo que necessito em meu viver. Tua bondade e o teu amor, Jesus, é tudo que eu necessito em meu viver.
Declaro o povo da graça de Deus recebendo as verdades do Senhor eternas e vivendo-as. Declaro, meu Pai, os teus anjos nos encaminham, nos protegem, nos guardam na nossa volta ao nosso lar. Declaro o seu crescimento no amor e na graça de Deus, sendo um crescimento maravilhoso, um crescimento rápido no tempo certo de Deus. Declaro para o irmão que está do seu lado, eu declaro você crescendo no conhecimento dos princípios eternos de Deus e sempre andando em prosperidade, em felicidade, em alegria na sua vida. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.